Olá, alunos do segundo ano da Escola Professor Luiz Felipe. Eu sou Ismael Souza, aluno do curso de graduação em Geografia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú e também componente do programa Residência Pedagógica na Escola Professor Luiz Felipe. Hoje estou aqui juntamente com a minha colega Rosarina Salles, que assim como eu é também aluna do curso de graduação em Geografia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú e também componente, juntamente conosco, do programa Residência Pedagógica na Escola Professor Luiz Felipe. Boa tarde, Rosarina. Boa tarde, colega Ismael. Boa tarde, alunos do segundo ano. Espero que todos vocês estejam bem. Como já muito bem apresentado, me chamo Rosarina e também sou bolsista do programa de residência pedagógica. Pessoal, hoje estamos aqui dando início ao nosso primeiro episódio desse podcast que é destinado aos alunos do segundo ano da Escola Professor Luiz Felipe. Espero que tenhamos aqui nas próximas semanas aprendizados, bem que seja muito produtivo tanto para vocês quanto para nós. Teremos aqui um início de um podcast que terá como temática central o acompanhamento das temáticas que vocês estão estudando junto ao livro didático e espero que seja muito produtivo para todos. Nosso primeiro tema que vamos trabalhar é a questão da industrialização no Brasil, que é um processo que é algo já recente e vamos abordar isso de maneira mais esmiuçada juntamente com a nossa colega Rosarina Salles. Rosarina, quando ocorreu o processo de industrialização do Brasil? Vamos lá, Ismael? Pronto, pessoal, o processo de industrialização no Brasil, ele foi um processo bem recente. Por que bem recente? Comparado à industrialização da Europa, que aconteceu lá no final do século XVIII e início do século XIX, aqui no Brasil aconteceu somente no século XX. Por quê? Inicialmente sabemos que o Brasil era um país colônia, e um país colônia de exploração, lá da sua metrópole Portugal. Isso já foi uma grande influência para que o Brasil não se desenvolvesse como os países desenvolvidos. Ademais, as outras colônias também, pessoal? Por ser esse país que teve essa forte exploração no período colonial, o Brasil se tornou um país agroexportador como influência. Significa o quê? Um agroexportador de bens primários, dos setores da economia relacionado à extração de agricultura, de minérios e assim por diante, certo? Como bem sabemos, essa divisão internacional do trabalho, onde o Brasil foi colônia e depois não teve recurso suficiente para se industrializar comparado à Europa, foi criando alguns processos que influenciaram. Um dos principais processos que influenciou o Brasil a se industrializar foi a crise de 1929. Como assim a crise? Sabemos que a crise de 1929 foi a crise da queda da Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos. E o Brasil tinha uma forte ligação com os Estados Unidos. Por quê? Porque o Brasil exportava café para os Estados Unidos. No período de que mandato? No período do Getúlio Vargas, Um nome aqui bem popular para o nosso país. O Vargas, pessoal, eu tiro o meu chapéu para ele, porque ele foi bastante inteligente. Ele viu que estava tendo uma crise, E ele tentou ele teve essa perspectiva de que o Brasil ele tinha essa necessidade de se industrializar. E ele começou a investir na industrialização de base. Isso significa que os brasileiros deveriam comprar menos produtos do que o que eles estavam comprando, certo? Mas, sabemos que o Brasil é um país um pouco endividado, isso lá desde o nosso período, desde antes da era de Vargas. E o que o Vargas teve em mente, Se tinha os cafeicultores e essa exportação desses produtos primários não estava muito legal para a economia, ele estimulou aos cafeicultores que investissem na industrialização. Os cafeicultores, como bem sabemos, pessoal, eles têm o quê? Grande quantidade de terra e também dinheiro. Seria uma ótima oportunidade. Então, essa estimulação, o Vargas, começou a criar um mercado interno. Se tinha os cafeicultores para investir, passou a ter as indústrias, e as indústrias precisavam de trabalhadores.
Então, ele criou as leis trabalhistas, né, pessoal? Ajudou aqui a pessoa a ter o seu salário mínimo. E quem seriam as pessoas que iriam representar esses trabalhadores, esses proletariados? Logicamente, as pessoas que trabalhavam antes nas lavouras de café. Então, essa foi uma das estratégias estabelecidas por Vargas para industrializar o Brasil, certo? E outro nome bastante conhecido nesse processo foi o Juscelino Kubitschek. Ele foi um pouco mais na frente, né, lá por volta de 1956 e 1960, que ele começou a também ver essa necessidade do Brasil se industrializar, certo? Como assim? Primeiro, ele estabeleceu um plano de metas. Eu vou fazer aqui um plano de metas para que o Brasil tenha a sua industrialização e se desenvolva de forma mais eficiente. Uma das primeiras metas que ele queria estabelecer foi a construção de Brasília, certo? Ele viu que a industrialização estava toda concentrada na região sudeste. Então ele pensou, e o restante do país? Por que não integrar esse restante do país? Então ele retirou a capital, que antes era no Rio de Janeiro, e criou Brasília, né? Até um formato de um avião, com toda aquela arquitetura belíssima, certo? E isso deu certo? Sim, deu bastante certo. Realmente a região centro-oeste passou a ter mais uma integração com o restante do país, certo? E descentralizou um pouco a região sudeste, todo esse desenvolvimento. As outras metas que ele também começou a estabelecer, ele também investiu na questão das multinacionais. O que são essas multinacionais? São empresas que possuem a sede em um país desenvolvido e elas vão para um país subdesenvolvido. Por que elas vão para esse país subdesenvolvido? Atrás de mão de obra mais barata e também matéria-prima. Além do mais, o JK, pessoal, ele deu incentivos fiscais para que essas multinacionais se instalassem no Brasil. Por exemplo, que elas pagariam menos impostos. Então, elas acharam uma ótima oportunidade de se instalar nesse país subdesenvolvido, ou em desenvolvimento, que já é um termo mais aceito por alguns estudiosos, certo? Outra questão também que ele também promoveu foi o investimento no setor automobilístico e na construção de estradas, como uma forma de integrar o país, certo? E nessa questão, né, pessoal, temos alguns pontos positivos e outros negativos. Um dos pontos positivos na questão rodoviária é o quê? Que os produtos chegam até na casa das pessoas. Ponto negativo, manutenção das estradas. O preço da gasolina, né, pessoal? Uma realidade que a gente identifica agora com esse preço da gasolina altíssimo, certo? E isso gerou alguns impostos. Isso mesmo. Pronto, gostaria também de ressaltar aqui em cima da fala da Rosarina. E o Juscelino Kubitschek é aquele presidente do 50 anos em 5, que vocês já devem ter visto nos livros didáticos aí. E outra pontuação que eu gostaria de fazer é o quanto nós fomos atrasados nesse processo de industrialização, né? Que assim como foi destacado pela Rosarina, a primeira revolução industrial, pessoal, ela surgiu lá em meados de 1750. E nós só viemos ter essa industrialização brasileira dando seu pontapé inicial a partir de Getúlio Vargas, e foi ali na década de 30 do século XX, ou seja, são quase 200 anos de atraso, né? São atrasos que até hoje a gente nota as consequências dele. Bom, dentro desse contexto, nós já notamos como foi ali que se deu o pontapé inicial da questão da industrialização no Brasil, mas tem outro fato que, né, merece o nosso olhar, né, o nosso olhar com mais cuidado, que é a questão de por que esse processo ele se concentrou principalmente ali na região do Sudeste. Ótima pergunta, Ismael. O que muitas pessoas se perguntam, por que na região Sudeste? O que essa região Sudeste tem que as outras não têm? Não é verdade? Primeira coisa, já sabemos que foi na região Sudeste que se concentrava a maior parte da população. Por quê? Desde o período aqui de exploração, lá dos recursos minerais em Minas Gerais, e também
para a questão da implementação do café. Sabemos que é nessa região que apresenta características físicas das rochas vulcânicas, ou seja, da terra roxa. E essa terra é o que propícia a plantação de café. E que foi o que foi estabelecido lá e deu super certo para a economia, né? E as pessoas iam para a região, faziam essa migração para a região sudeste à busca de trabalho, certo? E cada vez mais essa região já tinha uma concentração de população. Então Vargas percebeu, se tem a economia, se tem o capital que está na mão dos cafeicultores e tem a população que pode ser esses trabalhadores, ele teve essa ideia de fazer esse mercado interno e ser lá na região sudeste, né? Porque devido à população e o dinheiro, o capital que estava contido nessa região. Exatamente. Assim como foi pontuado pela Rosarina, nesse período, a economia do país girava em torno do café. E o café estava concentrado ali, as produtoras de café estavam concentradas ali na região sudeste, principalmente em São Paulo. Então isso acabava, pessoal, gerando essa concentração até mesmo de pessoas. As pessoas iam para lá para trabalhar nas produtoras de café, e isso acabava gerando essa concentração. Por gerar essa concentração, a pessoa que tem uma empresa, por exemplo, vamos olhar do ponto de vista do empresário. Se eu vou levar minha empresa para algum local e eu tenho ali uma cidade em ascensão, que está só crescendo, enquanto outras cidades estão ali paradas, obviamente que eu vou levar minha empresa para essa cidade que está em ascensão. Então isso causou essa concentração. As empresas foram todas se concentrando ali na região sudeste, e quanto mais concentrava empresas, mais pessoas iam para lá, e foi que causou essa concentração econômica que nós notamos até hoje, como se dá esse processo econômico atualmente. Isso mesmo. E na época, pessoal, como bem lembrado pelo Ismael, o café era visto como ouro negro, né, pessoal? O ouro, porque gerava muita economia, certo? E o Vargas, né, que para muitos ele era considerado o pai dos pobres e a mãe dos ricos, né, tem os seus pontos positivos e negativos, mas foi ele o principal autor desse pontapé inicial da industrialização do Brasil. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado do tema, e a gente se vê aqui em mais podcasts, em mais episódios. Fiquem Exatamente, bem, muito pessoal. luz sempre. Esse é só o podcast inicial. Teremos aí vários encontros nas próximas semanas e espero que vocês gostem, né? Abraços e boa sorte a todos. Se cuidem.